Você já imaginou viver em um tempo em que não bastava dizer a verdade? Em que não existiam investigações, nem provas como conhecemos hoje? Na Inglaterra medieval, durante o período anglo-saxão, acreditava-se que o próprio corpo humano podia revelar a culpa de alguém. Segundo registros históricos, existia uma prática conhecida como Corsned, também chamada de provação do pão e do queijo. Não era ciência, era fé. Naquele tempo, a justiça era profundamente ligada à religião. A crença era simples e absoluta. Deus jamais permitiria que um inocente fosse condenado injustamente. E se fosse necessário, ele se manifestaria através do corpo. O ritual acontecia geralmente dentro de uma igreja. Diante do padre, da comunidade e do silêncio pesado do lugar, um pedaço de pão e um pedaço de queijo eram consagrados. Alimentos comuns, mas naquele momento, transformados em instrumentos de julgamento. O acusado se colocava à frente de todos. Não havia defesa, não havia testemunhas, apenas olhares fixos, respirações contidas. E o medo, o pão, vinha primeiro, seco. Pesado, cada mordida era observada. Cada movimento da garganta parecia durar uma eternidade. Se o alimento descesse sem dificuldade, era um sinal favorável. Mas a prova ainda não havia terminado. Então vinha o queijo, duro, irregular, difícil de engolir, até mesmo em condições normais. E era exatamente esse o ponto. Acreditava-se que, se o acusado fosse culpado, Deus fecharia sua garganta. O engasgo, uma falha do corpo, e a culpa estaria revelada. O silêncio nesses momentos era absoluto. Qualquer tosse, qualquer hesitação podia ser interpretada como um sinal divino. Não importava o que a pessoa tivesse feito ou não feito. A decisão estava naquele instante. Hoje sabemos que o medo extremo pode causar boca seca, espasmos involuntários e dificuldade para engolir. Mas naquela época, essas reações humanas eram vistas como a mão de Deus agindo. O Corsned não sobreviveu ao tempo. Foi abandonado conforme a justiça evoluiu e a razão começou a substituir a fé cega, mas ele deixou algo inquietante para trás. Durante séculos, vidas foram decididas não por provas, não por fatos, mas por segundos de fragilidade humana. E talvez o mais assustador não seja o ritual em si, mas a lembrança de que, em algum momento da história, acreditamos que a verdade de um homem podia depender apenas de um pedaço de pão, um pedaço de queijo e de sua própria garganta. Gostou? Inscreva-se agora, curta e compartilhe.